O Canal do Panamá é uma conexão importantíssima entre dois dos maiores oceanos do mundo, o Atlântico e o Pacífico, mas está enfrentando um problema seríssimo: a escassez de água. Isso é um enorme problema, já que bilhões de dólares em comércio global passam por aqui anualmente. A falta de água está diminuindo o número de navios que podem passar diariamente, causando um grande congestionamento. Assim, os capitães desses navios possuem três opções: fazer um desvio longo, pagar uma quantia considerável pela passagem prioritária ou esperar no final da fila. Porém, qualquer uma dessas três escolhas vai aumentar o custo de transporte, elevando o preço de tudo o que estão carregando. Mas por que isso está acontecendo? Bem, o Canal do Panamá é um grande feito da engenharia que ajudou os Estados Unidos a se tornarem uma potência global há mais de um século. Contudo, seu design engenhoso o tornou vulnerável a um problema muito moderno: as mudanças climáticas, que reduziram as chuvas a qual o canal dependeu nas últimas décadas, e a situação está piorando. Existe sim um plano para resolver o problema, mas será que vai ser concluído a tempo de evitar que as secas causem estragos na cadeia de abastecimento global e prejudiquem a economia do Panamá? Neste vídeo, você verá os detalhes da corrida para salvar o Canal do Panamá. A importância do Canal do Panamá para o fornecimento global é enorme. 95% do comércio mundial é feito pelo mar, e cerca de 6% desse transporte passa por essa via de 82 quilômetros. A relevância é tanta que muitos navios porta-containers são classificados de acordo com a parte do canal pela qual podem passar, evitando uma viagem perigosa de 20 mil quilômetros ao redor de um dos trechos de água mais perigosos do mundo, a ponta mais ao sul da América. Essa ideia de criar um canal aqui pode parecer lógica no mapa, mas as condições do terreno tornaram a construção uma tarefa nada simples. O design engenhoso do canal só foi alcançado após uma tentativa desastrosa e fracassada que resultou na perda de dezenas de milhares de vidas e na destruição das carreiras de dois engenheiros famosos da França. Em 1869, Ferdinand de Lesseps concluiu com sucesso o Canal de Suez, tornando-se um nome familiar na França. Em 1880, iniciou seu próximo projeto no Panamá, planejando cavar um canal que permitiria que os navios viajassem ao nível do mar, assim como em Suez. Todavia, a selva tropical panamenha apresentou desafios singulares. Apesar da escolha do istmo devido à baixa elevação, a região é uma das mais montanhosas da América Central, com solo composto principalmente por argila mole e quebradiça, tornando-se instável quando molhado. No final de sua carreira, de Lesseps, confiante em seu sucesso anterior, insistiu em um projeto ao nível do mar, ignorando os problemas evidentes. A construção enfrentou desafios imediatos, especialmente com o Corte Culebra, onde os constantes deslizamentos de terra obrigaram a equipe a alargar a trincheira para criar uma margem mais estável, contrariando a ideia inicial de Lesseps de tornar o canal íngreme e estreito para minimizar o trabalho. O Corte Culebra foi abandonado em 1889 e sua conclusão bem-sucedida, em 1914, apresentou desafios significativos. As condições úmidas danificaram as pás a vapor primitivas, causando ferrugem, enquanto doenças tropicais devastaram a força de trabalho, resultando na morte de trabalhadores e engenheiros-chefes. A escavação desse trecho consumiu 280 milhões de dólares na época, levou o projeto à falência e causou a perda de 22 mil vidas. O escândalo resultante na França levou Ferdinand de Lesseps e outros engenheiros, incluindo Gustave Eiffel, ao tribunal, onde foram multados e alguns condenados à prisão. O canal permaneceu abandonado até 1904, quando os Estados Unidos retomaram o projeto por meio de uma expedição americana. Para superar o desafio de escavar solo inadequado, os Estados Unidos optaram por elevar o canal por terra. Eclusas foram construídas em ambas as extremidades do istmo, elevando os navios a 26 metros acima do nível do mar.
Assim, o Corte Culebra foi finalmente concluído e uma barragem foi erguida no rio Chagres, formando um vasto lago artificial. Com o uso de máquinas avançadas e progressos na medicina tropical, o canal foi concluído em apenas 10 anos. Considerado um triunfo incrível para um mundo emergente, o Canal do Panamá não apenas criou uma nova rota marítima através de um continente, mas também abriga a maior barragem e lago artificial do mundo desde então. Desde sua abertura, o canal desempenhou um papel crucial no comércio global e, em 2010, chegaram a 1 milhão de navios que atravessaram suas eclusas. Desde então, o Canal do Panamá enfrentou desafios significativos. Uma seca intensa levou as autoridades a declararem estado de emergência e a impor restrições ao tamanho dos navios autorizados a passar pela via. O design, que antes era inovador e que superou o terreno macio, tinha revelado uma vulnerabilidade. A passagem de um navio por uma das eclusas requer quase 200 milhões de litros de água. Embora o conjunto mais recente de eclusas possa recapturar até 60% desse volume, o canal depende principalmente da estação chuvosa, de maio a dezembro, para elevar os níveis de água. Contudo, em 2015, a estação chuvosa foi a mais seca em mais de um século devido ao El Niño, um fenômeno climático que afeta a América Central e do Sul, causando chuvas em algumas áreas e secas em outras. Os climatologistas alertaram que esses eventos se tornariam mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas, previsão que se concretizou em 2023, com o período de seca mais longa da história do canal. Embora até 40 navios pudessem atravessar diariamente, em novembro do ano passado, esse número foi reduzido para 24, e a expectativa é de uma redução ainda maior em fevereiro. Atualmente, o congestionamento é evidente, com 160 navios aguardando passagem em agosto passado. Os navios em trânsito não operam em plena capacidade, especialmente os containers Neopanamax, que transportam 40% menos carga, resultando em maior calado, que é a distância entre o ponto mais baixo e a linha superficial da água. Apesar da maioria das passagens ser reservada com antecedência, algumas vagas são leiloadas, sendo que, em novembro passado, um navio-tanque de gás natural liquefeito desembolsou quase 4 milhões de dólares, além da taxa usual de navegação de 400 mil para evitar a fila, totalizando 22 milhões de reais. Então, o que está sendo feito pelos engenheiros para restaurar a capacidade total do Canal do Panamá? Em setembro do ano passado, as autoridades do canal deram apoio a um plano para criar um novo reservatório para a via. O conceito, inicialmente proposto nos finais dos anos 90, consiste em formar um lago artificial represando o Rio Índio. A água fresca seria então canalizada para o Lago Gatun, através de um túnel com 8 quilômetros de extensão. Entretanto, a situação não é tão simples. Uma lei de 2006, que permitiu a expansão das eclusas do canal, proíbe as autoridades do canal de construir mais reservatórios. E para avançar com o plano do Rio Índio, seria necessário revogar essa lei, o que certamente não ocorrerá sem resistência. Os protestos, originados da oposição a um controverso contrato de mineração concedido a uma empresa canadense, são apontados como uma prova desse desafio. Críticos afirmam que tal contrato pode comprometer o meio ambiente e o abastecimento de água do Panamá. Enquanto o país enfrenta obstáculos para encontrar soluções, há esquemas esquecidos há muito tempo que poderiam contornar completamente o canal, atraindo a atenção. Em maio, o ministro das Relações Exteriores da Nicarágua mencionou a possibilidade de uma parceria com a Bielorrússia para construir um canal que atravessaria todo o país. A ideia de uma rota alternativa não é nova e remonta à década de 1900, quando os Estados Unidos consideraram essa possibilidade, mas acabaram optando pela opção mais curta no Panamá. Em 2022, a empresa Zergratran, com sede na Flórida, lançou uma iniciativa para construir um túnel de 130 quilômetros na vizinha Colômbia. Esse túnel visa transportar containers de costa a costa em trens maglev, proporcionando uma viagem de apenas 30 minutos.
Porém, o maior concorrente do Canal do Panamá é o Corredor Interoceânico do México, que já está em fase de construção. Uma vez concluído, ele permitirá o transporte de cargas e passageiros por 300 quilômetros através de ligações rodoviárias e ferroviárias. Essa não é uma novidade na região, pois uma ferrovia foi inaugurada em 1907, mas faliu quando o Canal do Panamá entrou em operação 7 anos depois. Em setembro de 2023, com o reinício dos serviços de frete, havia expectativas de que o Corredor Interoceânico do México pudesse ganhar vantagem. O futuro do Canal do Panamá na cadeia global de abastecimento permanece incerto, e só o tempo dirá se ele manterá seu domínio ou se tornará apenas uma das muitas opções. Se ocorrer a última opção, a era dourada de um dos maiores projetos de engenharia do mundo ficará no passado. Mas e você? Acredita que o Canal do Panamá tem solução? Comente! Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.